Há em tudo isso um sabor de profanação. Em nós, há um apelo a essa ordem que antes dominava, a ordem potencial em cada uma daquelas peças, que a mão sábia do relojoeiro poderá novamente reunir. Essa insatisfação acompanha a crise. O espírito humano dissocia, separa, afasta, distancia e sente-se insatisfeito. A insatisfação cresce, aumenta, avassala, à proporção que abrimos e alargamos as distâncias. Por isso, vivendo a crise, somos e estamos insatisfeitos. Se separamos as coisas fisicamente umas das outras, alargando as distâncias, sentimos que entre elas se estabelece um entre, que aumenta a proporção que as distanciamos. Mas o que é esse entre? Dizemos que se intercala em uma coisa distanciada de outra no espaço. Um espaço que aumenta ou diminui. Mas o espaço em si mesmo não aumenta nem diminui. O que aumenta e diminui é a distância no espaço. Não é essa distância um nada. É um ser relacional que se forma pela referência dos dois termos separados. E há uma distância entre todos os corpos porque todos se separam. As unidades formadas distanciam-se mais ou menos umas das outras. E essa distância não é nada porque é alguma coisa. E porque é alguma coisa, tem ser e é um ser. Mas também são seres os termos que se distanciam. O que há entre eles? Uma distância que aumenta ou diminui. Mas o espaço compreendido é apenas um vazio? Se despojássemos o mundo de todas as coisas corpóreas, será que restaria apenas um grande vazio? Então, gente boa, bem-vindos aqui a mais uma aula do curso Mário Ferreira dos Santos do Zero. Eu escolhi um trecho do Filosofia da Crise, que eu gosto muito, para comentar aqui a visão antropológica do Mário, porque eu penso que isso é outro início, outra preparação para a gente tentar se iniciar na obra desse autor. Bom, tem um livro que viralizou muito do Mário, que é o Invasão Vertical dos Bárbaros. Provavelmente, quem conheceu o Mário de alguma maneira e se interessou em procurar alguma obra dele foi essa obra que achou, né, que encontrou e que leu. É uma obra de crítica, ele critica a modernidade, não tem um grande aprofundamento filosófico, você não tem problema nenhum de ler aquela obra, você consegue lê-la muito bem, com tranquilidade, apesar de não ter uma preparação prévia, então é uma obra de fácil acesso, e entra muito na conjuntura que marca muito o Brasil hoje, que é de disputa política, né? Política, ideológica, tal, etc. Agora, o coração desse livro, a visão que eu considero mais importante desse livro, pelas resenhas que eu já vi pela internet, não foi tão bem apreendida. Eu diria que, inclusive, é a coisa mais importante desse livro. Então, aqui, fazendo uma intertextualidade, né, comparando uma coisa com a outra, e já jogando a gente para uma preparação para que a gente entenda a filosofia do Mário, ou se prepare para entendê-la, vejam como esse trecho do Filosofia da Crise já mostra a inovação do Mário, né, porque ele vai voltar aos gregos antigos e vai, a partir disso, conceituar a crise como algo que faz parte da realidade. No senso comum, ou pelo menos da maneira que a gente entende hoje, crise é algo que está aplicado ao ser humano, né, seja psicologicamente ou socialmente. Seria muito estranho, por exemplo, falar de uma floresta em crise porque ela está em chamas, né? Teve um incêndio não sei aonde e tal, a floresta, ela está em crise, né? É estranho. Quem está em crise é o capitalismo, é o mundo, são as pessoas, são as famílias. É isso que pode ter crise, né? Então, assim, seria um tipo de figura de linguagem, não sei,
Mas é mais ou menos assim que a gente utilizaria a ideia de crise. E o Mário diz que não. Olha, o Mário vai dizer que crise faz parte da estrutura da realidade enquanto aquilo que nomeia a própria noção de ruptura, de mudança destrutiva. E é interessante porque, como dá para ver por esse trecho, e se você for ler o Filosofia da Crise você nota isso, o Mário flerta a todo momento com a psicologia. Fica muito claro isso, assim. Ele faz paralelos a toda hora dessa crise que faria parte da realidade, a distância das coisas, o abismo insuperável de uma coisa e outra, até mesmo para o entendimento humano. Mas aí ele faz esse flerte com a alma, né, falando que o espírito humano, ele também dissocia, ele também distancia, é ele que percebe a distância entre as coisas. Esse flerte passa muito bem a impressão de que crise também é um nome que você pode dar a algum estado da alma. Então, assim, é uma tendência nossa. É uma tendência nossa e talvez uma necessidade para quem quer pensar de verdade, a crise. Inclusive, em outros momentos, o Mário vai dizer, né, que é uma crise passar a pensar de verdade, porque como o pensamento nasce da abstração, em outras palavras, você ignora boa parte do objeto que você está tentando investigar para poder pensar sobre ele. E só depois de muito tempo observando o objeto, deixando que ele fale sobre si mesmo, é que você começa a perceber que a ideia que você tem das coisas é muito menor do que as coisas são de verdade. Esse é um pensar concreto, utilizando os termos do Mário. Mas então, vamos fazer uma costura aqui para isso não ficar como um jogo de ideias, né? O que é o fio da meada aqui dessa aula? No final do livro, Invasão Vertical dos Bárbaros, assim, um resumo bem resumido. O Mário vai passar esse livro inteiro criticando a modernidade. Não tem outra palavra. É a modernidade. Critica o romantismo, critica outros movimentos, critica a maneira que a lógica e a ciência têm sido utilizada. Da metade do livro para frente, ele continua fazendo críticas à modernidade, mas se volta muito mais ao que tornaria o homem burro, desinteligente. Então é um bom livro, caso assim, você se acha um pouco ignorante, né? Vá ler esse livro, né? Vejam lá os motivos do porquê você tem dificuldade de aprender. Só que no final, o Mário traz esse conceito, acho que dá para falar assim, né? Do homem concreto. Então, qual que é o fio da meada aqui dessa aula? É que a crise, a dificuldade, a angústia diante da realidade, por ela ser difícil e fragmentada sob certo aspecto, cheia de rupturas, cheia de fragmentações em certo aspecto, essa ideia reflete um estado da nossa alma também sob certo aspecto. Então, estar em crise é uma tendência nossa. Estar em crise é uma tendência nossa. Só que essa tendência se bifurca para dois caminhos. Uma tendência à barbárie e uma tendência à concreção. O homem concreto é aquele que consegue sintetizar esse lugar de difícil acesso onde ele mesmo está, com a distância quase que insuperável das coisas. Se para pensar sobre as coisas, muitas vezes, nós abrimos mão do que elas são, para ficar somente com as ideias, né, as abstrações que nós temos delas, porque na tua cabeça muita coisa funciona, né? Muitos sistemas econômicos funcionam, muitos sistemas políticos funcionam, você sempre tem uma opinião perfeita sobre o que o Brasil deve fazer aqui, acolá, tal, etc. Assim, essas são tuas ideias. A maneira que o mundo é diferente. Então, assim, esse movimento de superar a distância que o mundo interpõe a nós, a nossa inteligência, e o próprio modo da nossa inteligência operar, que é pela separação de coisas, isso é a concreção. E o homem concreto vence essas distâncias. Ou está na luta constante para vencer essas distâncias. Já a barbárie, ou a barbaridade, vem da prostração.
é quando você se prostra diante disso. A barbárie se torna, nas palavras do Mário, satanismo, que é a vontade por destruir. O mundo já é cheio de rupturas e então você quer ser um ator de mais rupturas, de mais caos, de mais pessimismo, de mais niilismo, de um nada, né? Você vira propagandista de um nada que sequer existe. O homem concreto venceu esses desafios. Ou busca vencê-los. E a ideia de concreção ou de concretude, ela é muito importante na filosofia do Mário. Eu lembro que quando eu estava estudando com amigos, num antigo grupo de estudos, a filosofia dele, eu tive um sonho muito significativo para minha vida. Nesse sonho estava eu e mais 2 amigos, os principais desse projeto que havia. E tinha uma quarta pessoa, que era uma moça que eu nunca vi. Eu nem lembro mais da fisionomia dela, coisa do tipo. E a gente estava num tipo de excursão por florestas, mata fechada. A gente estava caminhando, e é interessante porque aí vem aquela coisa nonsense do sonho, né? Cada partezinha... E às vezes parecia que era cada floresta, como se fosse um conjunto de florestas, e cada floresta, que a gente entrava, saía, tal, etc., era um autor de filosofia. E a gente estudava esses autores observando as árvores. As árvores sempre tinham formatos estranhos, diferentes, e tinha um jeito muito doido que a gente estudava, que era... A gente começava a observar as árvores e... E eu não sei, né? Surgiam ideias dentro da gente. A gente passava a discutir. Então, estava diante de uma árvore, a árvore tinha um formato estranho, e aquele formato estranho fazia a gente pensar sobre isso e aquilo a respeito da vida, como se fosse um tipo de símbolo. Eu não sei explicar direito. Um sonho faz sentido. Então, reclame com a minha cabeça que pensou isso aí. E aí, a gente vai caminhando, e a gente chega na floresta que seria do Mário. Só que é interessante porque a maior das árvores, ou seja, o tutano, o centro, ela estava num lugar muito alto e era impossível chegar do outro lado porque entre o abismo, a ribanceira que a gente estava, e essa outra ribanceira, ou monte, ou morro, não sei como é que você chama aí no seu estado, onde estava a árvore da filosofia concreta, havia um abismo feito de concreto literal. E eu lembro que eu dizia para os meus amigos, cuidado para vocês não caírem. Porque se vocês caírem, vocês não vão conseguir subir de novo. E a gente comentou entre si quais poderiam ser os significados desse sonho, mas uma síntese desses comentários foi que a própria busca por concreção, ela é perigosa. E muita gente se esborracha no concreto. E acontece com essas pessoas uma coisa que o próprio Mário fala no livro Filosofia da Crise, né? Praticamente conceitualizando, na realidade, uma outra ideia que seria aplicada somente à mente das pessoas, né? Que é a ideia do trauma. Muita gente se esborracha no concreto. Isso traumatiza com ele. A filosofia do Mário, ela vai ser muito contrária às tendências extremadas, como por exemplo do abstratismo, de ficar só pensando, só falando em termos completamente abstratos. Para o Mário isso é ignorar boa parte da realidade. E ele mostra quais são os erros de pensamento que isso leva, tal, etc. Mas é interessante como que o próprio concreto, a própria concreção, né, nos dá um problema. E assim, só para deixar claro, né, o que significaria concreto no Mário, né, ele volta ao latim, ele volta à etimologia da palavra, porque concreto vem de concretior, o prefixo com, né, ao lado de, crescio, crescer, né, é crescer ao lado de.
Se na abstração, abstraere, a gente traz algo da coisa, que você pode chamar de imago, essência, quididade, o que você quiser. Se a gente traz isso da coisa e isso nos dá a chance de pensar universalmente, em termos de universalidade, aquele objeto, né? Se eu consigo tirar abstrativamente a qualidade de um cavalo, eu consigo pensar em qualquer cavalo que existe, não é isso? Isso pode me dar a impressão de que eu já entendi o que é um cavalo, ou qualquer objeto que seja. E eu não entendi, porque tem coisa que só dá para experimentar na presença do cavalo. Ou pelo menos pela via imaginativa, que complementa esse vazio que fica da presença da coisa. O que seria a concreção? A concreção seria sim fazer o processo abstrativo, com todo o rigor lógico da filosofia, mas então devolver à coisa a abstração que você fez, e ver se faz sentido, se encaixa. Tipo assim, eu pensei muito bem sobre uma ideia e agora eu tenho que ver no mundo se essa ideia realmente funciona, se ela realmente se realmente o mundo testemunha algo coerente com o que eu pensei. Isso é concreção. E peguem a imagem desse sonho que eu tive e vejam como que é possível que haja perigos nesse caminho. Tanto de não querer voltar, ter medo de descer a ribanceira tão alta, porque existe concreto lá embaixo, como se não desse pra voltar. Se perdi minha liberdade. Por que pensar uma liberdade? Você tem o controle de tudo, cara. Tipo assim, você pensa o que você quer. É muito fácil justificar com sutileza, assim. Existe um texto lógico impecável. Cara, se lógica fosse infalível, por que haviam as disputácios escolásticas, né? Por que há tantas distinções, tantos cismas entre as próprias escolas mais rigoristas e abstratas? Assim, a lógica não nos dá o fim último da realidade, não nos dá. Ela é um caminho propedêutico, mas é um caminho. Fica faltando coisa, porra. Fica faltando. Entende? Existe esse perigo de não querer descer a ribanceira, e existe o perigo de se você desce de qualquer jeito, né, você se borracha. Você se esborracha. Interessante como que o meu inconsciente, se é que existe um inconsciente, ele brincou com a noção de concreto literal, né, concreto físico, com a ideia do concreto do Mário Ferreira. Eu espero que isso inspire vocês. Porque para você criar um homem concreto, você tem que vencer a barbaridade do mundo moderno, que é a total prostração à crise inerente da realidade, à dificuldade, às rupturas, às fragmentações, ao mistério, muitas vezes silente, que não está nem aí para os teus gostos, para a tua vida. A filosofia concreta é um convite ao que dói em você, para te dar sentido. É concreto porque a tua vida também vem junto do teu pensamento. Então, se isso é crise, na realidade, dentro de nós, então que nós não sigamos a tendência da barbárie, ou da barbaridade, mas sim a tendência da concreção. Sem traumas e sem medos. Eu espero você na próxima aula.